Então, mais um segundo round, né, de química, aí 2 conteúdos em sequência de química. Falar um pouquinho sobre a parte de balanceamento, sobre provavelmente o conceito de NOx, né, o número de oxidação, e trazer uma parte mais introdutória também da parte de estequiometria. Qualquer coisa pode abrir o microfone também, comentar alguma coisa, ou mandar ali no chat que o pessoal vai repassar daí. Bom, começar um pouquinho a falar de tabela periódica, né, acho que é uma coisa que às vezes assusta um pouco, né, porque tem uma quantidade de informações ali, e a primeira coisa que eu acho que é importante comentar, né, que ela, com a tabela periódica, ela é distribuída conforme a ordem crescente do número atômico dos elementos, e uma coisa extremamente importante que às vezes eu vejo e não concordo muito é a questão de, já vi perguntas do tipo, eu tenho que decorar alguns elementos da tabela periódica, ou tem que decorar alguma informação na tabela periódica, e a resposta é não, na verdade, não precisa decorar, e eu até não aconselho a decorar nenhum dado, coisa assim, da tabela periódica. Com o tempo, conforme vai usando, vai lembrando de algumas informações mais recorrentes, né, tipo alguns números de massa, alguns números atômicos, enfim, mas ela serve para consulta, ou seja, interpretar a tabela periódica e não decorar ela, né? Então, vou pegar rapidinho aqui na guia, deixa eu só ver aqui, está até aberto, para falar um pouquinho mais, né, sobre a estrutura da tabela periódica. Primeiramente, é interessante comentar sobre duas coisas que são fundamentais. É o conceito de família, ou seja, que são as colunas. Cada coluna da tabela periódica representa uma família diferente, ou grupo também. E cada linha da tabela periódica representa um período. O período, ele determina todos os elementos que estão no mesmo período, eles possuem a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Já na família ou no grupo, é importante salientar que cada família e grupo, todos os elementos que pertencem a uma mesma família, a um mesmo grupo, possuem características químicas semelhantes, certo? Essas são duas coisas primordiais para começar com a tabela periódica, até representei aqui. E algumas propriedades que a gente vai ver agora na seguida em relação ao NOx, ou seja, o número de oxidação, e o conceito de carga formal, que é um pouquinho diferente. Bom, o NOx a gente pode entender como sendo a carga real que o elemento possui em uma determinada entidade química. Ou seja, quando a gente fala em carga real, a gente pensa em ligações iônicas. A gente sabe que existem ligações do tipo iônica, metálicas e também covalentes, né? O que diferencia uma ligação iônica de uma ligação covalente, por exemplo? Uma ligação iônica acontece quando a diferença de eletronegatividade entre dois elementos é muito grande. Mas o que é eletronegatividade? É a afinidade por atrair elétrons para si. Ou seja, quando a diferença de dois elementos, a diferença de eletronegatividade entre dois elementos é muito grande, quer dizer que o elemento puxa tanto o elétron para ele que acaba roubando o elétron daquele outro átomo, certo? Então acaba gerando realmente uma carga real nesse elemento. Uma fica com carga positiva e o outro fica com carga negativa, e através de uma atração eletrostática entre essas cargas, forma o elemento, uma ligação iônica. Agora, um pouquinho diferente, a carga formal é a carga que melhor se aproxima à carga real de um átomo em uma molécula ou também em um íon. Aqui tem a equação que calcula essa carga formal no elemento, que é dada por o número de elétrons de valência, ou seja, o número de elétrons que está na última camada daquele átomo, menos o número de elétrons livres, ou seja, que estão isolados, que não estão realizando uma ligação química, menos o número de elétrons que estão ligados dividido por 2. Pode ficar um pouco abstrato, né? Mas a gente vai ver aqui no exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo, o NH3, né, que possui essa fórmula estrutural. Vamos analisar, então, a carga formal do nitrogênio nessa molécula, certo? Primeiro, a gente precisa determinar o V. Quem é o V? É o número de elétrons de valência. Aqui a gente percebe que cada bolinha representa um elétron, né? Numa ligação química aqui, tem um elétron do nitrogênio e um elétron do hidrogênio. E aqui nessa ligação também, aqui nessa ligação também. Então a gente percebe que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons de valência do nitrogênio. Então o nosso V vale 5. Agora, o número de elétrons livres, ou seja, que está isolado, vai ser quem? É esse par aqui, né?
que não está fazendo nenhum tipo de ligação química. Ou seja, a gente tem que I é igual a 2. E o número de elétrons ligados é o número de elétrons totais que participam da reação química, da ligação química, desculpa. Aqui, então, a gente tem 2, né? Um de cada átomo, 2 também e 2 também. Então, ao total, a gente tem 6 elétrons ligados. Jogando aqui na equação, a gente vai ter, então, que 5, né, que são os elétrons de valência, menos 2, que são os elétrons que não estão realizando uma ligação química, menos 6, que é o número de elétrons que envolvido em ligação química, dividido por 2. Realizando esse cálculo aqui, a gente percebe que a carga formal do nitrogênio na molécula de NH3 é igual a 0. Certo? Só para trazer um exemplo, né, exemplificar um pouquinho melhor essa questão. Não sei se tem algum tipo de dúvida. Eu falei muito rápido também. Beleza. Vamos dar sequência aqui. Bem, então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as regras para determinação do número de oxidação, certo? E a primeira dela, a gente vai falar sobre substância simples, que é aquela formada por apenas um elemento. O NOx de substância simples é sempre zero, como, por exemplo, o NOx do H2, O2, do N2, do ferro, zinco, do carbono, formato de diamante, enfim, sempre o NOx de substância simples é igual a zero. Outra questão é quando a gente possui um determinado íon simples. Por exemplo, aqui, o cátion de sódio, né? O cátion de ferro e o ânion de enxofre. Essa carga aqui vai representar o NOx desse elemento. Por exemplo, aqui, o sódio tem NOx mais 1, o ferro tem NOx mais 2 e o enxofre tem NOx menos 2. Algumas outras regras gerais, né? Por exemplo, os metais alcalinos possuem NOx mais 1 e os metais alcalinos terrosos possuem NOx mais 2. Eu vi que tem uma pergunta ali no chat, acho. Deixa eu verificar aqui. O NOx do carbono, grafito, seria qual exemplo? Seria zero também. Ele é somente o carbono, ele é uma substância simples, então é zero. Pode deixar que eu tô aqui, tá, Joe, para ler as perguntas. Ah, beleza. Então, aqui, quem são esses metais alcalinos e metais alcalinos terrosos? Vamos voltar lá para a nossa tabela periódica. E aqui, então, rolando um pouquinho mais para baixo aqui, a gente tem as famílias da tabela periódica, né? E tem os nomes delas. Então, esse grupo 1 aqui, ou seja, a nossa primeira coluna da esquerda para a direita, representa os metais alcalinos. Já a nossa família 2 representa os nossos metais alcalinos terrosos. Aqui, essa parte aqui, a gente não vai entrar muito em detalhe, que são compostos por metais, né? Mas a gente vai focar mais nessas duas primeiras colunas e nessas 6 últimas colunas aqui. Aqui é a nossa família 3A, né, no grupo 3, é a família do boro. Por quê? Porque o primeiro elemento aqui é o boro, não precisa decorar isso. É a família do carbono, a família do nitrogênio, e aqui tem a família do oxigênio, que recebe um nome especial, que são os calcogênios. E aqui, essa família, uma das, acho que mais conhecidas, é a família dos halogênios. E, por fim, a dos gases nobres, mas que a gente também não vai comentar muito aqui. Uma coisa super interessante de perceber aqui. A nossa família 1 aqui sempre vai ter NOx mais 1. Todos os elementos aqui terão, com exceção do hidrogênio, terão NOx mais 1 sempre. Aqui, os alcalinos terrosos têm sempre NOx mais 2. Aqui, o seu NOx mais 3. E aqui começa a questão dos ânions, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui, nessa coluna aqui, ou seja, a nossa coluna 4, né? Grupo 4, 14 na verdade, 4A, eles terão 4 elétrons de valência. Ou seja, terão 4 elétrons na sua última camada. Aqui, terão 5 elétrons de valência, ou seja, 5 elétrons na sua última camada, 6 elétrons na sua última camada e 7 elétrons na última camada. Isso é extremamente importante, que a gente vai ver daqui a pouquinho como que vai ser relacionado isso nas próximas regras de NOx. Então, como eu disse ali, o alumínio, que pertence ali ao grupo 3, né? Se a gente analisar direitinho a tabela, ele possui o NOx mais 3 sempre.
Aqui algumas outras duas que possuem o NOx fixo sempre, é a prata, ela está ali naquele meio que eu falei que a gente não ia comentar muito, ela possui o NOx mais 1, o zinco, idem, possui o NOx sempre mais 2, e aqui, como eu comentei, os halogênios possuem o NOx menos 1. E por que esses halogênios aqui possuem NOx menos 1? Vamos voltar aqui para a tabela. Os halogênios são essa família, são esse grupo aqui, né, o grupo 17, e eles possuem 7 elétrons de valência. O objetivo dos átomos é sempre, lógico, com algumas exceções, buscar a sua estabilidade e buscar a regra do octeto, ou seja, ter seus 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, eles têm 7 aqui já. O que seria mais fácil? Eles perderem esses 7 elétrons ou adquirir um elétron a mais? Lógico que eles vão preferir adquirir esse elétron a mais para fechar a sua camada, certo? E a mesma coisa acontece com a família aqui que tem 6 elétrons. O que eles vão preferir? Preferir ganhar 2 elétrons. Aqui, na família 15, tem 5 elétrons na última camada, vão preferir ganhar 3. E agora, do outro lado da tabela aqui. Esses aqui, eles possuem um elétron apenas na sua camada de valência. O que é mais vantagem? Adquirir 7 elétrons para eles ou perder esse 1? Com certeza, eles vão perder esse 1. E o mesmo acontece aqui. Ganhar 6 elétrons ou perder 2? Eles vão preferir perder 2. Por isso que o NOx está muito relacionado a isso. Esses aqui têm a tendência de perder elétrons, porque eles têm uma quantidade menor, e esses aqui desse lado têm uma tendência a ganhar elétrons, porque é mais fácil para eles fecharem o octeto. Até aqui, por enquanto, tudo certo. Eu vi que tem ali, quando tiver 4 elétrons, aí vai depender muito do composto, né, na verdade. Por exemplo, tem o composto silício, o Si2O2, né? O oxigênio é menos 2. Como tem o 2 é menos 4, então o silício possui um NOx mais 4, por exemplo, né? Mas vai depender muito do composto mesmo. Então, aqui, falando um pouquinho sobre o hidrogênio, em geral, o NOx do hidrogênio é mais 1. Porém, tem algumas exceções em que o NOx dele é menos 1. E isso acontece quando a gente possui hidretos metálicos. E o que são esses hidretos metálicos? São compostos em que o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo, ou seja, ele possui mais, puxa para si, mais o elétron do que o outro composto. E por que hidretos metálicos? Porque os metais eles têm uma tendência maior a liberar esses elétrons. Então, o hidrogênio vai acabar puxando mais para si e, com isso, vai adquirir o NOx menos 1. Mas, em geral, o hidrogênio possui o NOx mais 1. O oxigênio. O oxigênio, na maioria dos compostos, ele tem NOx menos 2. Ele pertence à família em que tem 6 elétrons de valência, então para ele é muito mais fácil ele adquirir, né, 2 elétrons e com isso ficar com NOx menos 2. Porém, existem alguns casos em que o NOx dele pode ser menos 1 ou mais 2. Quando que acontece desse NOx do oxigênio ser igual a menos 1? Ocorre quando há a formação de um peróxido. O que é um peróxido? É quando o oxigênio está ligado a metais alcalinos ou metais alcalinos terrosos. Quem são esses, voltando aqui para a tabela? São esses elementos aqui, dessas duas primeiras colunas da tabela periódica. Aí ele vai ter um NOx menos 1. Mas, como muita coisa acontece na química, existem exceções. E uma exceção é que quando ele não está ligado ao metal alcalino ou alcalino terroso, é quando a gente tem o peróxido de hidrogênio. É a famosa água oxigenada, né, que a gente coloca ali nos machucados, às vezes sai aquele borbulhamento, né, aquele peróxido de hidrogênio. Essa é a única exceção a essa formação dos peróxidos aqui. Ei, Jonathan. Oi. Os peróxidos são bases? Na verdade, não, né? Na verdade, a base, na verdade, o conceito de arrênios, né, é o elemento que possui uma hidroxila, né, o OH. Aqui, basicamente, a gente está comentando sobre um oxigênio está ligado a um metal alcalino ou a um metal alcalino terroso, né? Não. Aqui, por exemplo, isso aqui não seria, no caso, uma base tradicional, né? A gente tem H2A2, então não segue aquela lógica de arrênios, né? Entendido. Se foi claro aí. Acho que foi. E só agora que eu já te interrompi, né? Boa tarde para o professor Tiaraju, que também está nos boa tarde, professor. Então, dando sequência aqui,
Outra regrinha de determinação de NOx é para quando a gente tem, por exemplo, uma substância composta, né? O NOx, por exemplo, no caso dessas três aqui, deve ser igual a zero, certo? Por quê? A gente está considerando, eu vou comentar depois, né, sobre os íons compostos, que já aparecem em uma determinada carga aqui em cima. Nesse caso, a gente está considerando somente os que não aparecem nenhuma carga aqui em cima. Por exemplo, o ácido fosfórico, o Na2, Ca2, S2O3, são todos neutros, no caso. Então, o somatório do NOx total de cada um desses elementos aqui, no final, tem que resultar em zero. Em ambos os três casos, isso vai acontecer. Agora a gente tem o íon composto. O que acontece no íon composto? É quando o somatório do NOx da molécula é igual à carga do composto. Ou seja, no SO4, o somatório do NOx dos elementos que compõem essa molécula tem que ser igual a menos 2. Já aqui no NO3, o somatório das cargas tem que ser menos 1. E aqui no NH4+, o somatório dos NOx tem que ser igual a mais 1. A gente vai ver depois alguns exemplos, eu acho. Se não me engano. Acho que eu botei alguns exemplos. Mas, se não, a gente pode voltar aqui e fazer mais detalhadamente, né? Então, agora a gente vai começar a falar sobre o balanceamento em si. E vamos começar pelo método das tentativas. O que é balancear uma equação química? Né? Consiste basicamente em ambos os lados da equação química ter a mesma quantidade de átomos de cada elemento. Ou seja, todos os átomos que estão presentes nos reagentes, obrigatoriamente, devem estar nos produtos. E para fazer esse balanceamento por tentativa, tem um macete conhecido como macho. E por que esse nome? Né? Basicamente, ele vai indicar a ordem que a gente vai realizar o balanceamento da equação química. Ou seja, a gente começa com os metais, depois com os ametais, depois com os carbonos, depois os hidrogênios, depois os oxigênios. Como eu grifei aqui, seguindo essa ordem, a gente percebe que a letra inicial forma a palavra macho. Vamos dar uma olhada em dois exemplos resolvidos aqui. Bom, a gente tem essa equação aqui, essa equação química não balanceada, né? Conforme o método macho, o primeiro a ser balanceado serão os metais. E daqui dessa equação, o nosso metal é o alumínio, né? Como a gente consegue perceber aqui, no lado esquerdo, nos nossos reagentes, a gente tem apenas um alumínio. Já no nosso produto, a gente tem 2 átomos de alumínio. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa adicionar um 2 aqui na frente. Agora, a quantidade de alumínio está igual em ambos os lados da equação química. O segundo passo é balancear os ametais. Nesse nosso exemplo aqui, o nosso ametal é o enxofre, que nos reagentes inicialmente apresenta apenas 1, já nos produtos a gente tem 3. Então, para fazer o balanceamento, ou seja, tem a mesma quantidade de ambos os lados, a gente coloca um 3 aqui na frente. Agora a gente tem 3 aqui e manteve os 3 aqui do outro lado. Agora, o passo seguinte é balancear os carbonos. Porém, nessa reação química, a gente não tem nenhum carbono. O que a gente faz? A gente segue adiante no método. Agora, o quarto passo é balancear os hidrogênios da molécula. Né? Então, vamos lá. Desse lado aqui, né, aqui a gente tem 3 hidroxilas. Cada hidroxila tem um hidrogênio. Então, nesse composto aqui, a gente tem 3 hidrogênios. Porém, tem 2 multiplicando. Ou seja, nesse conjunto todo, a gente tem 6 átomos de hidrogênio. Já aqui, cada molécula de H2S, a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Porém, tem esse 3 multiplicando. Então, ao total, a gente também tem 6 átomos de hidrogênio. Ao todo, em todo o nosso reagente, a gente possui 12 átomos de hidrogênio. Vindo aqui para o nosso produto, a gente percebe que na água tem 2 átomos de hidrogênio e tem 6 multiplicando. Então, nos produtos, a gente também tem esses 12 átomos de hidrogênio. Ou seja, a quantidade de hidrogênios já está balanceada. Por fim, balancear os oxigênios. Aqui, mesma coisa, a gente possui 3 hidroxilas, cada hidroxila tem um oxigênio. Com esse 2 multiplicando, a gente passa a ter 6 oxigênios. E
nos produtos, a gente percebe que esses 6 oxigênios estão representados aqui na molécula de água. Ou seja, o nosso balanceamento está ok aqui já. Então, a gente não precisou nem mexer nos hidrogênios, nem nos oxigênios, e bateu perfeitamente. Vocês têm alguma dúvida aqui nesse método? Acho que está tranquilo, né? Sim, por enquanto tudo tranquilo. Beleza. Então, fazer mais um exemplo, então, para fixar legal a ideia do método, novamente envolvendo o alumínio, né? Então, a gente tem essa equação química aqui, né? Então, seguindo o nosso método, o nosso macete, né? O macete do macho, vamos fazer os passos que a gente realizou anteriormente. Primeiro, balancear os metais. Nesse caso, novamente, o nosso metal é o alumínio. Do lado esquerdo da equação, a gente tem 2 átomos de alumínio. Então, a gente precisa adicionar um 2 aqui na frente para balancear essa quantidade, certo? Então, os metais estão aqui. Agora, a gente passa para os ametais. Nesse caso, o nosso ametal é o cloro, né? A gente percebe que nesse lado direito aqui, a gente tem cada molécula de cloreto de alumínio possui 3 átomos de cloro. Como a gente tem o 2 multiplicando aqui, ao total a gente tem 6, né? E só apenas um do lado dos reagentes. Então, o que a gente faz para equilibrar e balancear isso? A gente adiciona o coeficiente 6 aqui na frente. Seguindo, o passo 3 é balancear os carbonos. Novamente, nesse caso, a gente também não tem carbono. Então, a gente pode avançar ao passo seguinte, que é balancear os hidrogênios. Vamos contar aqui. Cada molécula de HCl possui apenas um átomo de hidrogênio e, com esses 6 na frente, ao total, a gente tem 6. Desse lado aqui, desse lado aqui, a gente tem apenas a água que possui hidrogênio. E tem apenas 2 aqui. Para a gente balancear, então, e ter esses 6, a gente precisa adicionar o coeficiente 3 aqui na frente, né? Então, vai ficar dessa forma. E, por fim, a gente precisa balancear os oxigênios, né? Aqui, nessa molécula, a gente possui 3 oxigênios, não tem nenhum coeficiente, então é apenas 3 que a gente tem nos reagentes. E, para ficar balanceado, a gente precisa ter esses mesmos 3 aqui nos produtos. E a gente tem aqui com a molécula de água e esse coeficiente 3. A pergunta ali, voltando rapidinho, é qual a soma dos menores coeficientes inteiros que satisfazem esse balanceamento? Bom, como é que a gente faz isso? O balanceamento da equação química ficou dessa forma aqui, certo? A gente viu que todos os átomos fecharam as quantidades, está tudo certo. Agora, o que é fazer a soma desses coeficientes? Basicamente, somar os números que aparecem na frente de cada um desses compostos, né? Aqui a gente tem 1, mais 6, 7, mais 2, 9, mais 3, então é igual a 12. Certo? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento redox, certo? É um outro tipo de balanceamento e ele baseia-se na transferência de elétrons entre as espécies químicas envolvidas na reação, certo? Mas antes da gente falar propriamente dito do método do balanceamento redox, é importante a gente discutir alguns conceitos antes que estão associados a isso. O primeiro conceito é o conceito de reduzir, né? Esse redox aqui é de redução, oxidação, né? Então, o que significa dizer que uma espécie química reduziu? Significa dizer que ela recebeu elétrons, certo? Como que a gente associa esse reduzir? O que reduz? Reduz o número de oxidação, né? Inicialmente, digamos assim, a espécie tem um NOx mais 2 e ela recebe 2 elétrons. O que acontece? O NOx dela passa a ser 0, né? Então, é por isso que a gente associa o reduzir à redução do número de oxidação, né? E o outro conceito é o de oxidar, que é o ato de fornecer elétrons, ou seja, é a espécie que perde elétrons, né? Os 2 próximos conceitos são 2 conceitos que normalmente causam bastante confusão, né? Que são o agente redutor e o agente oxidante.
Em geral, é mais intuitivo a gente associar o agente redutor a quem se reduz e o agente oxidante ao quem se oxida, no caso, né? Porém, é a lógica inversa, no caso. O agente redutor é aquele quem oxida. E por que o agente redutor é aquele que oxida? Porque, pensa bem, o que é o agente? Aquele que faz determinada ação, né? Ou seja, para que ele seja o agente de uma redução, ele precisa se oxidar, né? Ele que vai propiciar que a redução aconteça. Por quê? Porque ele vai fornecer os elétrons e a outra espécie recebendo vai se reduzir, né? E a mesma lógica a gente aplica para o agente oxidante. Quem é o agente oxidante? É aquele quem reduz. Mas por quê? Porque é ele que vai agir de forma que a outra espécie oxide. Mas de que forma isso acontece? Ele vai se reduzir. Ou seja, ele vai querer ganhar elétrons e a outra espécie vai fornecer elétrons para ele. Certo? Então, muito cuidado nessa palavra aqui do agente. Não é, assim, agente redutor quem reduz, agente oxidante quem oxida. Não. Não sei se ficou um pouco confusa essa ideia, se tá tudo ok aí. Então, o método que a gente vai discutir agora na sequência, para fazer o balanceamento redox, eu não sei se é um método que é normalmente ensinado no ensino médio. Eu acho que tem aquela questão de multiplica de um lado, realmente eu não sei como é que funciona, mas tem aqueles cruzamentos de setas, né, que daí multiplica pelas quantidades, vê quem reduziu, quem oxidou, enfim, eu não me lembro realmente. O método que a gente vai discutir aqui é o método das semi-reações, né? Que é um método que, quando pelo menos eu fiz a disciplina de Química Geral Teórica, era o método que os professores obrigavam a fazer. Tinha que fazer por esse método nas questões da prova, por exemplo, certo? Então, vamos seguir esse método aqui e tem um passo a passo aqui bem descrito. São bastante passos, ok? Não fiquem assim assustados, talvez parece muita informação. A gente vai fazer agora na sequência 2 exemplos, né? Bem passo a passo. Vou mostrar ali tanto o meio ácido quanto o meio básico, que é o que está escrito aqui, né? Então a gente vai fazer bem passo a passo mesmo os exemplos e acho que vai ficar mais clara a ideia, né? Vou deixar aqui rapidinho para vocês só darem uma passada geral nos passos e a gente já parte para os exemplos daí. Posso seguir então para os exemplos? 3 e 26, tá. Vamos lá então começar a desenvolver o método, né, do balanceamento redox através do método das semi-reações, né? Então, dada essa equação, a gente já está dito aqui que está em meio ácido. Daqui a pouquinho a gente vai entender por que essa informação aqui é importante, certo? Então, a gente tem essa equação química e a gente precisa realizar o balanceamento dela. O primeiro passo é identificar o NOx de cada um dos átomos de cada substância e verificar quem que está reduzindo e quem que está oxidando, certo? Vamos lá. Nos reagentes, a gente tem essas duas substâncias aqui, né? O zinco, por ser uma substância simples e não tem nenhum tipo de carga aqui em cima, né? Como a gente já viu, o NOx do zinco é zero, né? O oxigênio, bom, não está em nenhum daqueles casos, não está ligado a nenhum halogênio, né? O nitrogênio não pertence à família dos halogênios e ele também não está ligado a um metal alcalino terroso, né? Logo, o seu NOx é o tradicional, o NOx-2. E aqui, quando a gente falou de íon composto, né, quando a gente tinha essa substância, inclusive esse aqui foi um dos exemplos, o NOx total dessa substância tem que ser igual à carga, né? Então, se o NOx do meu oxigênio é -2 e a gente tem 3, o NOx é -6, né? O resultante. Qual tem que ser o NOx do nitrogênio para que, somado com -6, né, resulte em -1? E a resposta é 5. Né? Então, o NOx do nosso nitrogênio é igual a mais 5.
Analisando os produtos, então, aqui agora, diferentemente do nosso reagente, né, o zinco possui uma carga aqui. E, como a gente viu, quando a gente possui um íon, o seu NOx é igual à carga. Ou seja, o zinco aqui no produto tem NOx mais 2. O hidrogênio não está, né, ligado a um metal, está ligado ao nitrogênio, que é um ametal, então o seu NOx permanece o tradicional, o NOx mais 1. Né? E aqui, o nitrogênio, aqui o que a gente percebe, tá? Como a gente disse, o NOx aqui do hidrogênio é mais 1, né? E a gente precisa, quando a gente tem o íon composto, né, como eu expliquei no NO3-, que o NOx resultante dessa substância seja igual à carga. Sabendo que cada hidrogênio é mais 1, o NOx ali vai ser mais 4, e para que fique a carga mais 1 resultante, então a carga do nosso nitrogênio precisa ser menos 3. Né? Até aqui tranquilo? Só retomando ali, aplicando um pouquinho, né, sobre as regras de NOx. Então, como dito ali no passo 1, agora a gente precisa identificar quem que está reduzindo e quem está oxidando. Né? Voltando aqui rapidinho para a gente fazer essa análise, olha só o que a gente percebe. A gente percebe que o zinco inicialmente tem o NOx 0, né? E no produto ele passa a ter o NOx mais 2. O que aconteceu? Ele acabou perdendo elétrons e quem perde elétrons é quem oxida, né? Então, quem vai oxidar vai ser o nosso zinco aqui. E, inicialmente, o nosso nitrogênio tem NOx mais 5 e ele vai para o NOx menos 3. O que aconteceu? Ele acabou reduzindo. Então, essa espécie química aqui, nosso nitrogênio, é quem reduziu. Então, agora, já identificado as espécies que vão reduzir e vão oxidar, a gente monta as semi-reações de oxidação e de redução. Né? Como é que a gente faz isso? A nossa semi-reação de redução. O nosso nitrogênio foi de mais 5 para menos 3. O que aconteceu? Ele teve que adquirir 8 elétrons aqui, né? Já o nosso zinco, que oxidou, ele foi de 0 até mais 2. O que aconteceu? Ele teve que perder 2 elétrons, né? Essas são as duas semi-reações. A primeira é de redução e a segunda é de oxidação. O nosso terceiro passo é balancear a quantidade de elétrons e, então, somar as duas equações. Certo? A gente percebe aqui que as quantidades de elétrons entre as duas semi-reações é diferente. Né? Para que elas se tornem iguais... Eita, ativou aqui o celular. Para que elas sejam iguais, é preciso fazer o quê? Essa segunda equação aqui, a gente vai multiplicar por 4. Né? E a gente vai chegar nesse resultado aqui. E agora a gente pode somar. Por que a gente teve que igualar a quantidade de elétrons e daí somar? Porque na semi-reação de redução, os elétrons aparecem nos reagentes. Já aqui, aparece nos produtos. O que acontece? Eles acabam se cancelando. Então, somando as duas semi-reações, a gente chega nessa equação resultante aqui. O passo seguinte é restabelecer os componentes. Bom, aqui a gente só estava trabalhando com nitrogênio, só que, na verdade, ele era o Na3- e ele era o NH4+, né? Agora, a gente restabelece eles e com já os seus coeficientes aqui, todos já acertados. Né? Agora, a gente faz o quê? Faz o balanceamento dos elementos sem ser hidrogênio e sem ser oxigênio, certo? Como a gente pode perceber, o zinco está balanceado e o nitrogênio também está balanceado. Então, a gente segue adiante. Agora, precisa ser realizado o balanceamento das cargas, certo? Como que a gente vai fazer isso? Vamos analisar aqui. Inicialmente, nos reagentes, a nossa carga resultante é apenas esse menos 1 aqui, né? Já nos produtos, a nossa carga é mais 1, né, resultante desse composto aqui, e aqui a gente tem uma carga 2+. Porém, a gente tem 4 cargas dessa. Ou seja, a gente tem 8 cargas positivas aqui, mais uma aqui. Então, a gente percebe que está desbalanceado. Um lado está a carga menos 1
E no outro está a carga mais 9 ao total, né? Aqui vai entrar o detalhe do meio ser ácido ou meio básico, certo? Aqui, como eu já dito lá anteriormente no enunciado, o nosso meio é ácido. O que representa ter um meio ácido, né? Em meio ácido, a gente tem cargas H+ disponíveis, certo? Então, o que vai acontecer? Como o nosso meio é ácido, a gente tem cargas positivas disponíveis. Para balancear as cargas, a gente vai adicionar H+ no lado menos positivo, né? Por que menos positivo? Porque aqui poderia ser uma carga positiva, poderia ser, por exemplo, +2 aqui. E se eu dissesse, lado negativo, no caso. Se aqui fosse +2 e aqui +9. Não teria um lado que está negativo, né? Por isso que a gente usa esse conceito aqui de menos positivo. Então, para que a gente tenha igualdade de cargas, né, dos dois lados, a gente precisa adicionar 10 íons H+ no lado dos reagentes. E aí vai ter +9 de um lado, +9 do outro, e tá certinho o balanceamento das cargas. Agora, a gente precisa balancear os hidrogênios e os oxigênios, né? E como que a gente balanceia essas equações, no caso? Né? A gente precisa fazer o seguinte: adicionar água no lado mais conveniente, ou seja, onde está faltando hidrogênio e onde está faltando oxigênio, certo? Então, aqui, inicialmente a gente tem 10 hidrogênios do lado dos reagentes e 4 hidrogênios do lado dos produtos, certo? Qual é o lado que está faltando hidrogênio, por exemplo? Do lado dos produtos, né? Quantos estão faltando? Aqui tem 4, aqui tem 10, então faltam 6 ao total, né? Cada molécula de água possui 2, né? Então, para ficar ok, a gente precisa adicionar 3 moléculas de água. Aqui eu percebi que tem um errinho, tá? Aqui não é para ficar o N+5, é o NO3-, né? Só voltar aqui rapidinho. Essa substância aqui que era para estar ali, tá? Acabei me passando ali. Mas a gente percebe que tem 3 oxigênios, né? Voltando aqui, a gente percebe que tem os 3 oxigênios. E o passo final é simplificar os coeficientes, se possível. E a gente percebe aqui que não tem mais o que fazer, né? Vai ficar nesse formato aqui mesmo. Então, essa aqui é a nossa equação resultante já balanceada, ok? Eu acho que ficou um pouco acelerado, talvez. Eu vou ver se o pessoal está com dúvidas aí. Pode falar. Tem uma dúvida aqui da Laura. Faria diferença se tu tivesse colocado o H na equação antes de ter feito as semi-reações? Deixa eu ver se eu entendi. Não sei se eu entendi muito bem. Faria diferença se tu tivesse colocado o H na equação antes de ter feito as semi-reações? Tá, acho que eu entendi. Olha, se eu entendi bem, seria adicionar aqui, né? Os H+, no caso. Olha, particularmente eu nunca testei, na verdade, mas eu acho que teria problema. Não saberia te dizer qual o problema agora, porque eu não cheguei a fazer, né, chegar a testar essa questão. Mas o ideal realmente é seguir, né, os passos bem certinhos ali, que no final vai ter que fechar. E se der algum problema, se não fechou, tem algum erro nos passos anteriores, tá? Isso é bem, bem importante, assim, que se não deu certinho as equações lá no último passo, tem alguma coisa errada no passo anterior, em alguns passos anteriores. Então, serve meio como uma prova real, sabe? Seguir esses 8 ou 9 passos para fazer o balanceamento. Mais alguma dúvida? Esperar só um pouquinho. A Jonathan, ela falou, mas mesmo o meio sendo ácido daria ruim? Certo. Eu só não entendi muito bem qual passo que seria adicionar o hidrogênio, no caso. Laura, se quiser falar pelo microfone. Eu vou falar então. Tudo bem? Tudo bem. Joia? Então, a equação inicial, ela não representava hidrogênio, né? Uhum.
Você foi considerar o hidrogênio lá para frente, que você adicionou, acho que foram 10 na Sim. equação. Eu estava pensando que, como o meio já é ácido, eu estava falando ali na questão, se eu poderia ter considerado o hidrogênio desde lá atrás, porque eu faria o cálculo considerando ele. Uhum. Certo. Daí tu diz aqui colocar, né, 4 hidrogênios aqui já, né? Sim, seria isso. Certo. Pensei agora que tu comentou, daria, certo? Daria. O equilíbrio de carga estaria até ok. Não, na verdade não estaria ok, né? Tem uma carga a mais aqui. Não, teria... não daria certo sim, ó. A gente tem uma carga negativa, né? Adicionando 4 hidrogênios aqui, teria uma carga mais 3. E aqui teria carga mais 3 também, né? O balanceamento de carga estaria ok. Só que a gente teria um problema. Qual seria esse problema? Seria essa quantidade de oxigênios aqui, né? Daria para Entendi. pensar de que forma, né? Daria para pensar. Bom, eu tenho o equilíbrio de cargas já, né? O passo lá na frente diz para adicionar água, para balancear tanto oxigênio quanto hidrogênio, né? Bom, eu não tenho nenhuma fonte de oxigênio aqui ainda nos meus produtos, né? Desse lado aqui eu não tenho oxigênio. O que eu faço? Vou adicionar 3 aqui, né? Adiciono 3, tranquilo. E beleza, balanceou as cargas, né? Não teve nenhuma interferência, balanceou o oxigênio. Só que daí a gente passa a ter mais hidrogênios desse lado, né? O que a gente precisaria fazer? Teria que adicionar mais hidrogênios aqui para fechar a quantidade de hidrogênio, né? E aí desbalancearia as cargas. Ou seja, teria que ir consertando, no caso, né? Para balancear as cargas e as quantidades. Daria para fazer. Só que esse caso aqui, ele é um caso até razoavelmente simples, dá para visualizar, ok, né? Tem só 2 reagentes, só 2 produtos, talvez até daria certo. Mas talvez em outra equação que, por exemplo, tenha 3 reagentes, 3 produtos, já se torne mais difícil, né? Então, realmente, assim, minha dica é seguir realmente esse passo a passo aqui mesmo, né? Não precisa decorar nada, né? O material vai estar lá no Moodle, tudo certinho. Dá para treinar esse método. É um método que sempre funciona. E caso não feche, tu já tem o indicativo de que tá errado, né? Ô, Jonathan, Acho que é mais fácil. o Gustavo mandou também aqui no chat, falando sobre os passos 7 e 8 ali, para não confundir, para tu arrumar de repente o slide e depois disponibilizar para eles. Certo. Parece que tem algum erro. Eu acho que não, é nos outros números, eu errei os números. É os que foram no final ali, que é para trocar por NO3 menos. Ah, não, beleza. Verdade. Que tá errado no slide ali, né? Tá, vou anotar aqui antes de disponibilizar lá. Porque daí eu não esqueço. Consegue colocar em tela cheia, Jonathan? Não tá em tela cheia? Não. Não, é que o teu slide. Teu slide no PDF. Eu acho que é F11, se tu apertar F11. Testar aqui. É que esse aqui é o PDF mesmo, né? Vai lá e visualizar lá em cima, lá na esquerda. Eu confesso que eu tentei antes, mas eu sou meio ruim com tecnologia. Eu não consegui. Modo tela cheia. Ctrl+. Beleza, valeu aí. Aê, boa. Valeu. Então, não sei se tem mais algum questionamento aí, qualquer coisa, só falar. Bom, então, aqui que o Gustavo comentou, né? Eu vou arrumar esse detalhezinho aqui, e aqui também, no caso, né? Para disponibilizar lá no Moodle depois e não causar confusão. Esse foi um meio ácido, né? E agora a gente vai trazer um exemplo do meio básico. O que será que muda, né? Do meio ácido para o meio básico? Então, a gente tem essa equação aqui, né? Inicialmente dessa forma, e a gente quer realizar o balanceamento via método das semi-reações, né? Vamos lá aplicar novamente o passo a passo, então. O primeiro passo é identificar o NOx de cada átomo, né? De cada um dos compostos e verificar quem está reduzindo e quem está oxidando, né? Então, o nosso oxigênio aqui não está ligado aqui não é o alcalino, nem o alcalino terroso, então não é também um halogênio, então o NOx dele é o NOx tradicional, NOx-2, tudo certo.
E aqui, a gente não comentou, né? Eu não comentei sobre o NOx do cromo. Pode ser mais 3 ou mais 6, né? Mas a gente nem comentou. Como que a gente poderia descobrir? Então, aqui, mesmo caso anterior. Tenho um oxigênio, NOx menos 2, 4, né? Pô, acho que eu botei errado aqui, né? Aqui é mais 6. Aqui cada um tem NOx menos 2, tenho 4, NOx total menos 8. Para que o resultante seja menos 2, o cromo tem que ser mais 6 aqui, mais 6. Certo? E vamos analisar aqui. A hidroxila, né? O OH- tem NOx menos 1. Então, o ferro tem que ter um NOx mais 2, né? E... Tá, aqui é mais 6, ok. Indo aqui para os produtos, né? Aqui, novamente, nosso oxigênio menos 2, total aqui menos 4. Para que resulte menos 1, o nosso cromo tem que ter NOx mais 3. Mesmo caso aqui, hidroxila, NOx menos 1, né? Aqui, por que menos 1, né? Eu não comentei. Hidrogênio, o oxigênio, menos 2, hidrogênio mais 1, tradicional, resultante menos 1, né? Então, o nosso ferro aqui, como eu tenho 3, precisa ser NOx mais 3. Então, quem que reduz e quem que oxida, né? Lembrando que aqui é mais 6, novamente mais um descuido meu, mas eu arrumo depois também. Aqui é mais 6 e o cromo foi para mais 3, né? Ele reduziu o seu número de oxidação, então o cromo reduziu. E o ferro vai de mais 2 para mais 3, então ele oxida, né? Vamos lá, então. Aqui é o que eu comentei agora, né? Quem reduz e quem oxida. Montando aqui as duas semi-reações. Semi-reação de redução, o cromo inicialmente a mais 6, ele passa a cromo mais 3. Para isso, tem que adquirir 3 elétrons, né? Já a nossa semi-reação de oxidação, o ferro vai de mais 2 para mais 3, então ele acaba liberando esse elétron, né? O próximo passo é balancear as quantidades de elétrons e depois somar as equações, né? Como a gente percebe aqui nessas duas semi-reações, para que seja igualado a quantidade de elétrons, a gente precisa multiplicar a semi-reação de oxidação por 3, né? Enfim, multiplicando aqui por 3, a gente chega nisso aqui, e a nossa semi-reação de redução, a gente não precisa mexer. Agora, a gente soma essas duas semi-reações e chega nesse resultado aqui, né? Agora, o passo 4, né, é restabelecer os componentes. Por quê? Porque a gente só estava trabalhando com os íons, né, que estavam realmente participando, e agora a gente só restabelece. De que forma? Um cromo, permanece um cromo, coloco os oxigênios aqui de volta. Agora eu tenho 3 ferros aqui, né? Eu restabeleço a hidroxila normalmente. O cromo, um cromo somente, então fica tudo igual. E aqui o índice 3 na frente no hidróxido de ferro 3, né? Normal, como a gente tinha feito no caso anterior também. Aqui, vamos balancear os elementos sem ser hidrogênio e sem ser oxigênio. Vamos lá. O cromo, 1 e 1, né? O ferro, 3 aqui, 3 aqui. Tá tudo certo. Então, o próximo passo é balancear as cargas, certo? No lado dos reagentes, a gente percebe aqui que a única carga é essa carga menos 2, né? Já no lado dos produtos, a nossa carga aqui é menos 1. Agora, o nosso meio é básico. O que muda do meio ácido? No meio básico, a gente tem excesso de hidroxilas, ou seja, esse OH- está em abundância no nosso meio reacional, né? Então, o que a gente vai fazer? Para a gente conseguir equilibrar as cargas, a gente precisa adicionar carga negativa no lado menos negativo. O mesmo caso anterior, tá? Não pode ser lado positivo aqui, justamente porque, olha só, nesse caso, a gente tem um lado que tem menos 2 e um lado que a gente tem menos 1, né? Se fosse positivo, qual lado que eu iria adicionar? Não ficaria confuso, né? Então, a gente adiciona no menos negativo, ou seja, aqui no menos 1, né? Para equilibrar, basta adicionar apenas uma hidroxila, né? E a gente fica com carga menos 2 em ambos os lados. Então, a gente fazendo isso, a gente chega nessa expressão aqui, né? Aí, a gente precisa
balancear tanto a quantidade de hidrogênio quanto a quantidade de oxigênios a partir da adição de água, né? Como a água é neutra, a gente já fez o balanceamento das cargas, então a adição de água não vai interferir nesse processo, né? Então, vamos analisar aqui. Eu tenho 4 oxigênios desse lado aqui eu tenho 2 em cada molécula, multiplicado por 3, então aqui eu tenho 10 ao total, né? Já desse lado aqui, a gente tem 2 desse, mais um desse, tem 3. Cada molécula, né, de hidróxido de ferro 3, a gente tem 3 oxigênios. Como a gente tem 3 dessa molécula, ao total a gente tem 9, né? Então, 2 mais 9, 11, mais 1, 12. Tá faltando, então, 2 oxigênios do lado dos reagentes, né? Com isso, a gente adiciona 2 moléculas de água. Agora, fechou, certo? Para tirar aquele descargo de consciência que chega no final, né? Ah, tá tudo certo. Vamos só conferir, então, se tá ok. Faltou hidroxila aqui também, né? Alguns errinhos aí. Mas, enfim. Vamos conferir. Agora, para a gente conferir, a gente viu que os oxigênios e todos os outros componentes bateu certo, né? Então, o que a gente precisa conferir? Só conferir os hidrogênios se fechou, né? Aqui a gente tem 4 hidrogênios, cada molécula tem 2, vezes 2 a gente tem 4. Cada molécula aqui possui 2 hidrogênios, a gente tem 3 dessa molécula, a gente tem 6 ao total. Então aqui a gente tem 10. Aqui, cada uma tem 3 hidrogênios, como a gente tem 3 dessa molécula, ao total a gente tem 9. Mais essa hidroxila, que eu não copiei aqui para baixo, então 9 mais 1, fechou os 10. Então, aqui a gente chega no balanceamento final. Aquele último passo, simplificar os coeficientes, mas como a gente percebe aqui, não tem mais o que simplificar, né? Já está na máxima simplificação. Então, essa é a resposta final mesmo. Dá para entender bem a diferença do meio ácido e a diferença do meio básico? Todos os passos está ok? Qualquer coisa podem perguntar aí, se eu acabei me enrolando ou falei muito rápido. Beleza, então. Acho que está tudo ok. E agora, a gente parte para a parte final, né? Mudando um pouquinho aí, a gente falou sobre a questão do número de oxidação, sobre a questão da carga formal, né? A diferença entre esses dois termos. A gente falou sobre o balanceamento mais tradicional, né? O balanceamento por tentativa. Falou sobre o balanceamento redox. E agora, a gente chega na parte de estequiometria, né? Todos esses passos iniciais de balanceamento de equações, enfim, é importante aqui para a estequiometria, né? E o que é a estequiometria? É um nome bastante conhecido, e esse nome tem origem grega, né? Dessa palavra stoichen, que significa elemento, e metron, de medição. Ou seja, a estequiometria lida com cálculos da quantidade de produtos e reagentes de reações químicas. E ela se baseia em algumas leis, né? A gente já viu ali com o Marcelo, né, na primeira parte, a questão da lei de Gay-Lussac, e as outras duas leis extremamente importantes que regem a estequiometria é a lei de Lavoisier, que diz que em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é obrigatoriamente igual às massas dos produtos, certo? Aí por que em sistema fechado, né? Porque em sistema aberto, por exemplo, se tu tem a formação de um determinado gás, ele acaba indo para a atmosfera, né? Então tu não consegue quantificar, né, essa massa. Mas um sistema fechado, que não tem saída nem entrada de massa, além da que já está lá, tem que ser igual à massa que está nos reagentes, tem que estar nos produtos, né? E a lei de Priest, eu acho que é a pronúncia, não sei se é exatamente isso, ela diz que uma substância sempre apresenta a mesma proporção dos elementos que a compõem. Trazendo para um exemplo, certo? Vamos pegar ali o sal de cozinha, o famoso, né, NaCl. Sempre toda a molécula de cloreto de sódio, de NaCl, vai ter um átomo de sódio para um átomo de cloro. Sempre. Independentemente da quantidade, sempre mantém essa proporção. E isso acontece para todas as substâncias, né? E aqui, uma pergunta, né, que é bem importante, assim, de se fazer, é quais são as aplicações da estequiometria no cotidiano, né? E, bom,
eu conheço bastante pessoas que não gostam muito de estequiometria, né? É um assunto bastante denso também, bastante complicado, mas ela tem muita aplicação, né? Bom, eu sou da engenharia química, então processo químico a todo momento, todo e qualquer processo químico tem relação estequiométrica. É importante fazer a determinação de quantidades via estequiometria. Enfim, todo e qualquer processo industrial que vocês conseguem imaginar tem estequiometria envolvida. Isso por questões econômicas, enfim, isso é extremamente importante, né? Ter esse dimensionamento estequiométrico bem feito. Então, tem muita aplicação realmente. Infinitas possibilidades de aplicação da estequiometria no cotidiano. Então, trazer uma unidade bastante conhecida, né? O Daniel trouxe também na aula de análise dimensional, né? Que é uma das grandezas fundamentais, né? Que a gente tem, que é a grandeza mol, né? E o que é esse mol? O mol é basicamente uma unidade do sistema internacional que quantifica a grandeza que quantifica substâncias, né? Que dá uma ideia de quantidade. E quanto que vale um mol, né? Um mol é 6,02 vezes 10 na 23 entidades. Mas o que são essas entidades? Elas são quaisquer coisas, de verdade, qualquer coisa. Pode ser grão de areia, na química, átomos, moléculas, íons, enfim, qualquer entidade. Não somente no mundo da química, tá? Mas a gente utiliza mais no mundo da química devido ao seu elevado valor, né? 10 na 23, então tem que ser uma coisa bastante pequena. Mas não se restringe apenas à química. Então, trazer aqui, né, 3 passos iniciais para encarar, assim, à primeira vista, um problema de estequiometria, né? O primeiro passo é escrever a reação química. Esse passo aqui é extremamente importante, né? Muitas vezes, muitos problemas, sejam eles, assim, resolução de exercícios, né, em uma prova, enfim, numa lista de questões, ou mesmo até pensando, assim, indo mais além, num problema real mesmo, né? Tu vai ter ali, por exemplo, talvez a descrição, né, do que acontece. Por exemplo, tem essa substância, vai chegar naquela substância, talvez tu não tenha a fórmula dessa substância, né? Tem somente o nome. Então, tu vai ter que ir lá pesquisar a fórmula estrutural, né, tal, colocar ali tudo bem descrito no formato de uma reação química, né? Nesse formato aqui tradicional que a gente já está mais habituado, né? O segundo passo, né, caso já tenha reação química, pode pular direto para o segundo passo, tá? Mas é importante seguir essa ordem bem certinho que ajuda, facilita. O próximo passo é realizar o balanceamento dos coeficientes estequiométricos, que foi o que a gente acabou de discutir, né? Aqueles 2 principais métodos de balanceamento. É muito importante mesmo realizar esse balanceamento. E aqui, um terceiro passo é estabelecer as proporções das grandezas envolvidas, né? A gente vai ver agora um exemplo introdutório aqui e vai ver na prática o que significa esse passo 3 aqui, tá? Então, vamos lá. A reação abaixo, não balanceada, importante, a gente tem que primeiro verificar se está tudo correto, da formação do álcool etílico é dado por... Aqui a gente tem... reação de combustão, né? Desculpa, aqui tá formação. Reação de combustão do álcool etílico. Ou seja, a gente reage com o O2, né? O gás oxigênio, forma CO2 e água, né? Então, vamos realizar o balanceamento aqui rapidinho, utilizando o método macho, né? Então, tem algum metal aqui? Não, não tem metal. Tem algum ametal? Não, também não tem, a não ser, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Bom, no nosso método, próximo, depois do ametal, vem o carbono. A gente tem 2 carbonos aqui e aqui a gente tem 1. Para equilibrar, a gente adiciona um 2 aqui na frente, né? Aí o próximo são os hidrogênios. Quer dizer, aqui a gente tem 6 e aqui a gente tem 2. Para equilibrar, coloca um 3 aqui na frente, né? E, por fim, os oxigênios, né? Lembrando aqui, a gente já tem um 2, né? Então, a gente tem 4 oxigênios ao total, e aqui a gente tem um 3 já na frente. Ou seja, ao total nos produtos, a gente tem 7 átomos de oxigênio. Já aqui, a gente tem um desse e faltam 6 ao todo, né? Então, basta adicionar um 3 aqui
e fecha o balanceamento, certo? No slide seguinte, já vai estar com os coeficientes, tá? Só quis agora retomar o que a gente acabou de ver lá, agora num caso mais aplicado mesmo, né? E a pergunta é, considerando uma combustão completa, ou seja, o que é, né, um detalhe aqui, o que é essa combustão completa? É que tudo vai ser formado em CO2, tá? Não vai ter uma combustão incompleta, que daí forma o CO, né? Enfim. Qual a quantidade de álcool etílico deve ser utilizada para formar 12 mols de gás carbônico? Desse carinha aqui. Então, primeiro passo, como está descrito ali em cima, é escrever a reação química. Porém, ela, felizmente, né, ela já foi fornecida. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente pode pular para o próximo passo. Balancear a equação, né? Como a gente já fez anteriormente, esse aqui fica o balanceamento da equação, né? Verificando aqui vai estar que todas as quantidades batem. E agora, o passo 3, que é estabelecer as proporções entre as grandezas envolvidas, né? O que é estabelecer as proporções entre as grandezas envolvidas? Vamos voltar ali na pergunta. Quem que ele está relacionando? Ele está dizendo aqui, ó, qual a quantidade de álcool etílico, ou seja, esse cara aqui, que a gente precisa utilizar para formar esse cara aqui. Percebem que, mesmo eu tendo 4 compostos aqui, ele só está relacionando esse cara e esse cara aqui, certo? Então, a gente precisa estabelecer a proporção entre esses dois, né? O que é estabelecer essa proporção? Vamos lá. Ó, a gente percebe aqui, já com os devidos coeficientes corretos, que para 1 mol, né, ou pensando, uma molécula, lembrando lá da lei de Priest, independente da quantidade, sempre vai seguir a mesma lógica, né? Então, uma molécula de álcool etílico forma duas moléculas de CO2, né? Então, se o nosso objetivo é formar 12 desse aqui, quantos que a gente precisa desse cara? A gente percebe que a relação é, para cada 2 desse, eu preciso de 1 desse, né? Então, se eu preciso de 12 desse, então eu vou precisar de apenas 6 desse cara, né? Então, pensando em uma quantidade molar, para formar 12 mols de CO2, eu preciso de 6 mols de álcool etílico, né? Aqui tem uma observação, em problemas de estequiometria, já que mantém essa proporção, né, como a gente já viu, que é uma das leis que regem, né, a estequiometria, pode usar à vontade a regra de 3, certo? É sempre válido. Em todos os problemas de estequiometria pode utilizar. Basta só saber qual que é a proporção entre as grandezas que estão sendo envolvidas no cálculo, certo? Então, trazendo alguns casos especiais, digamos assim, né, da estequiometria, são casos que envolvem pureza, rendimento e reagente limitante e reagente em excesso, certo? Eu vou trazer na aula de soluções na semana que vem, na quarta da semana que vem, a gente vai trabalhar mais, certo? Mais a fundo com alguns casos de estequiometria aplicada a soluções. Aqui eu quis mais dar uma noção mesmo, um start, explicar um pouquinho da lógica por trás da estequiometria, né? Para tentar, assim, iniciar na estequiometria, certo? Então, o caso de pureza, a gente pode entender, por exemplo, numa aplicação industrial, os nossos reagentes nem sempre vão estar na forma ideal, né? Aqui é importante a gente entender o que é impureza, né? No mundo da estequiometria, impureza é tudo aquilo que não é o teu objetivo, não é o teu objeto. Digamos ali, né, no nosso exemplo anterior, o nosso objeto de utilização, nosso reagente que a gente deseja, é o álcool etílico, certo? Qualquer outra substância que tivesse ali seria impureza, porque não é o nosso objetivo, né? Não é o reagente que a gente deseja. Então, isso é importante. A impureza é tudo aquilo que não é desejado naquele momento, certo? Aqui, o segundo caso é o caso do rendimento, né? Aqui, no mundo real mesmo, numa aplicação, o rendimento de uma reação nunca vai ser 100%, e por diversos fatores isso pode acontecer, tá? E em casos de questões mesmo de estequiometria que exigem esse rendimento, basicamente a gente considerar esse fator, né? A gente calcula normalmente como se fosse e depois aplica esse fator de rendimento, né?
Semana que vem a gente vai ver alguns detalhes, falando um pouquinho melhor sobre rendimento na prática mesmo, mas aí já fica a questão de que no mundo real mesmo, o rendimento da reação química nunca é 100%. E tem o caso de reagente limitante e reagente em excesso. Como que a gente interpreta, né, essa questão? Na teoria, é bastante simples a gente entender, né? A gente precisa de tanto, a gente coloca tanto, tá tudo certo, tudo resolvido. Mas vamos pensar novamente em um processo mais aplicado, um processo industrial. Digamos que a gente tem ali no nosso estoque uma determinada quantidade X de um elemento e eu preciso de uma quantidade Y do outro para reagir perfeitamente, digamos assim, né? Só que eu não tenho toda essa quantidade Y para reagir, certo? Ou seja, ocorre uma limitação desse meu reagente, né? E qual é a consequência de eu não ter esse outro reagente, no caso, suficiente para a reação? Significa que o meu primeiro não vai reagir por completo. Por quê? Porque não tem, digamos, as quantidades corretas e que seriam necessárias, né? Então, acaba tendo excesso de um e a falta de outro, né? Eles estão associados aí. Então, eu acho que são esses os 3 principais casos assim mais especiais que não seguem um determinado tem uma peculiaridade, na verdade, né, dos casos de estequiometria, e a gente vai trabalhar eles mais na semana que vem daí. Bom, seria isso. Muito obrigado. E qualquer dúvida, podem falar aí que eu tento ajudar. É isso.